Boa tarde, agora meio-dia, começa o Rede Notícia, produzido pela equipe de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, que você acompanha de segunda a sexta pela TV Horizonte, Canal 30, Rádio América, na Sintonia FM 107,1 e também pela Rádio Cultura AM 830. Eu sou o Júnior Brasil e dou boas-vindas a você, Milene. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu sou Milene Alves e é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. Vamos aos destaques de hoje. Ex-diretor de faculdade é preso por emissão de diplomas falsos. Pronto-socorro Risoleta Neves retoma atendimento parcial aos pacientes. E hoje tem Atlético e Maringá pela Copa do Brasil. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas e possíveis trovoadas ocasionais. Mínima de 17,6 graus e a máxima prevista de 26. A umidade relativa do ar está em torno de 70%. Presença no Rede Notícia do repórter Leonardo Apolinário, direto da redação. Ele traz informações sobre o conclave que vai eleger o novo Papa. Boa tarde, Léo. Conta pra gente quantos estão aptos para eleger o Papa e quem são os cardeais brasileiros. Boa tarde, Milene, Júnior, boa tarde a todos. Olha só, são 135 cardeais votantes, mas vamos falar do total. 252 cardeais estão já no Vaticano e vão participar desse processo que já está acontecendo, das congregações gerais e tudo mais. Então, como eu disse, 135 cardeais votantes, 117 não votam mais porque já têm 80 anos ou mais. Desses 135 votantes, 37 são das Américas, 53 da Europa, 18 da África, 23 da Ásia e 4 da Oceania. Vai ser o conclave mais global dos últimos anos. E nós temos brasileiros. Brasileiros votantes: Dorani Tempesta, de 74 anos, arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Jaime Spengler, de 65 anos, ele é o atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e arcebispo de Porto Alegre. Dom Sérgio da Rocha, de 64 anos, ele é arcebispo de Salvador. Dom Leonardo Stein, de 74 anos, ele é arcebispo de Manaus, o primeiro cardeal da Amazônia. Dom Odilo Pedro Scherer, de 75 anos, arcebispo de São Paulo. Dom Paulo César Costa, de 58 anos, arcebispo de Brasília. E Dom João Brás de Avis, ele tem 77 anos e mora no Vaticano há algum tempo. Ele é prefeito emérito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Ele tinha esse cargo até janeiro. Ele também, antes de se mudar para o Vaticano, ele era arcebispo de Brasília. E temos, então, esses são os votantes. E tem mais um cardeal brasileiro, que é Dom Raimundo Damasceno. Dom Raimundo tem 88 anos, portanto, ele não participa do conclave, não pode ser votado. E ele está lá, então, no Vaticano, participando da congregação geral. O conclave, então, começa quarta-feira que vem, com uma missa presidida pelo cardeal decano, Giovanni Battista Re, às 10 horas da manhã, no horário de Roma, 5 horas da manhã, horário de Brasília, e à tarde começam as votações. Já já eu volto com mais detalhes sobre esse processo do conclave, de como que vai ser. Volto com vocês. Obrigado, Léo. Ficou muito bom, viu? Feriado e recesso pelo Dia do Trabalhador alteram o funcionamento de serviços à população. As informações com o repórter Nilton Lopes. Na próxima sexta-feira, dia 2 de maio, é ponto facultativo em Belo Horizonte para servidores da gestão municipal. Assim, órgãos e entidades da Prefeitura têm expediente suspenso nessa data pós-feriado dedicado ao trabalhador, dia 1º de maio. Serviços considerados essenciais seguem funcionando normalmente. Empresas privadas podem aderir ou não ao ponto facultativo, conforme decisão de cada empregador. O calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025 está no site da Prefeitura, pbh.gov.br. As UAIs, Unidades de Atendimento Integrado de Minas Gerais, também não terão expediente na quinta e na sexta-feira. A UAI Aeroporto, que fica em Confins, vai funcionar no sábado, dia 3, como já é de costume.
O funcionamento das outras unidades será retomado na segunda-feira, dia 5 de maio. Os atendimentos nas UAIs são realizados mediante agendamento antecipado pelos canais oficiais do Governo de Minas, mg.gov.br e aplicativo MG App Cidadão. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton. E agora nós vamos falar do Pronto Socorro Risoleta Neves, que retomou o atendimento parcial aos pacientes. O repórter Giovanni Rodrigues esteve lá e traz as informações para a gente. Olá, boa tarde a todos. A equipe da Rádio América chegou cedo aqui no Hospital Risoleta Neves e, em nota, a assessoria de comunicação aqui do hospital disse que nesta segunda-feira o atendimento aos pacientes na porta do pronto-socorro foi retomado gradualmente. Neste momento, além dos casos de emergência e muito urgentes, as demandas não críticas estão sendo atendidas segundo prioridade clínica estabelecida pela triagem, que funciona normalmente. A faxineira Cleusa Maria já está no hospital há mais de 10 horas. E estou aqui tentando uma consulta aqui, estava aqui tentando uma consulta aqui no Risoleta Neves, porque há 18 dias atrás eu estava internada aqui, falou que os casos de pior era para voltar, eu voltei ontem, só que como estava defasado o atendimento, de ficar aqui até hoje. Hoje, às 7 horas da manhã, 124 pacientes foram atendidos no pronto-socorro, que ainda funciona acima de sua capacidade operacional. Em nota, o hospital ainda afirmou o seu compromisso com a saúde pública e garante que todos os esforços continuarão a ser feitos para manter a assistência à população que depende do Hospital Risoleta Neves. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Prefeito Álvaro Damião anunciou a segunda etapa do programa PBH Inova, com as 8 startups selecionadas. A repórter Erlane Grace traz os detalhes. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Milene, a todos que nos acompanham aí no Rede Notícia. Foram 22 startups inscritas e 8 foram selecionadas. Essas empresas vão atuar nas áreas da saúde, segurança e gestão pública, com foco na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Subsecretaria do Tesouro Nacional e na Secretaria da Política Urbana. Cada uma terá que solucionar 5 desafios propostos pelo município e pode receber até R$ 225 mil por tarefa concluída. As novas startups são Fintudo, Fluna, Jofta Software, Maxbox, Metrópolis, Quasar, Hitier e Smart Tool. O prefeito Álvaro Damião ele falou sobre a importância da parceria entre a prefeitura e as instituições privadas para atender aí a demanda da população. Vamos ouvir o que ele disse. Quando a gente assumiu a prefeitura, um dos nossos objetivos era trabalhar Belo Horizonte para o futuro. Pensar Belo Horizonte não só para os próximos 4 anos, mas pensar Belo Horizonte para daqui 15, 20, 30 anos. E não tem como você pensar Belo Horizonte para o futuro sem falar de startups. Startups é realidade, a gente não pode mais permitir que grandes startups de Belo Horizonte, por exemplo, deixem a capital por causa de incentivo. O marco que a gente assina, o decreto que a gente assina nesse dia de hoje, mostra claramente o que a gente quer para Belo Horizonte. A gente quer as startups aqui com a gente vai incentivar no que a gente puder incentivar, para a gente poder ter soluções para os nossos problemas dentro da nossa casa. Tentar resolver os problemas que temos na nossa casa, em Belo Horizonte, com as soluções criadas aqui dentro. Claro, exportar soluções, importar soluções, não tem problema algum. Mas a gente incentivar aqueles que estão aqui e que queiram ajudar a capital é o que a gente mais preza nesse momento na assinatura desse decreto. O investimento total da prefeitura foi de R$ 1,5 milhão. E o objetivo, é melhorar a qualidade e a velocidade dos serviços prestados aos cidadãos. Volto aí com vocês. Obrigada, Erlaine. E uma batida entre uma van e uma carreta na madrugada desta terça-feira fechou parcialmente a BR-040 no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, depois do viaduto da Mutuca, no sentido Rio de Janeiro. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a parte dianteira da van, que se soltou no impacto.
O condutor do veículo se feriu e foi encaminhado pelo SAMU para atendimento médico. O trecho já foi liberado pela concessionária EPR, administradora da via. Alimentos congelados estão substituindo arroz com feijão em Minas. Os detalhes com a repórter Letícia Bessa. Os mineiros estão consumindo mais refeições congeladas e deixando de lado alimentos como cereais e leguminosas. A informação foi divulgada nesta segunda pelo IBGE e retrata mudanças na composição do prato dos mineiros entre os anos de 2002 e 2018. A tradicional combinação de arroz e feijão, que em 2002 correspondia a 16,5% das compras de alimentos em Minas, passou a 14% em 2008 e novamente caiu para cerca de 11% em 2018. No país, os percentuais de aquisição de arroz e algum tipo de feijão eram de 13,3% em 2002, 11,3% em 2008 e 9,8% em 2018. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. O ex-diretor de uma instituição de ensino superior foi preso pela Polícia Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele havia sido condenado a mais de 8 anos de prisão por falsidade ideológica. Segundo a Polícia Federal, o homem usava o cargo de diretor para emitir diplomas, certificados e outros documentos oficiais falsos, sem qualquer autorização do Ministério da Educação. As investigações apontam que ele é responsável por mais de 280 crimes relacionados à falsidade ideológica. Elaine Grace volta a falar no Rede Notícia, agora sobre os vereadores de BH que aprovaram o auxílio alimentação. É isso, Júnior. A Câmara Municipal de Belo Horizonte promulgou nesta terça-feira a lei que cria o auxílio alimentação para os vereadores da capital mineira no valor de R$ 2.374. O benefício mensal aos parlamentares de BH será pago a partir do dia 1º de maio. Atualmente, o auxílio alimentação é pago apenas aos servidores do Legislativo Municipal, no valor de R$ 1.250, referentes aos dias trabalhados. Os servidores também passam a receber o valor de R$ 2,3 mil e, com a nova lei, o vale para os funcionários da casa terá um aumento aí de 89,9%. Volto com vocês. Obrigada, Erlaine. E no próximo bloco, hoje tem Atlético e Maringá pela Copa do Brasil e STF determina a prisão de Fernando Collor de Mello. 12h13. E hoje tem rodada da Copa do Brasil, é a terceira fase, que tem jogos de ida e volta. O Atlético entra em campo contra o Maringá no estádio Will Davids, no interior do Paraná, às 7h30 da noite. O técnico Cuca tem muitos desfalques, entre eles Alan Franco, que teve nova lesão no joelho, Lianco, Gabriel Menino, Arana e Júnior Santos. E as notícias boas são a volta dos jogadores Igor Gomes e Palácios, que estão relacionados para a partida. O Maringá não perde há 11 jogos como mandante e disputa a Série C do Brasileiro. Foi inaugurado na Arena MRV nesta terça um galo inox com cerca de 13 toneladas e 8 metros de altura. O novo monumento ficará exposto na entrada principal da arena e se trata de uma parceria do Atlético com a empresa Aperam, produtora de aços inoxidáveis. A obra é parte dos projetos do clube para explorar a esplanada do estádio e a diretoria pretende criar outros pontos para os torcedores aproveitarem o local. E no Cruzeiro, enquanto não chega o jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, o assunto no clube é Dudu. O jogador não deve continuar no clube e tem uma reunião marcada hoje à tarde entre a diretoria, representada pelo CEO Alexandre Matos, e o empresário do atacante para definir o futuro do jogador. O certo é que o técnico Léo Jardim não quer trabalhar com ele e, por isso, existe a possibilidade de negociação. Um clube que pode ter interesse em Dudu
é o Botafogo. Mais de 500 mil de eleitores mineiros podem perder o título de votação. E as consequências disso não são boas. O repórter Newton Lopes volta ao Rede Notícia com as informações. Mais de 500 mil pessoas podem ter o título de eleitor cancelado em Minas Gerais por não terem apresentado justificativa para as ausências nos 3 últimos turnos de votação. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o prazo para regularizar a situação vence no dia 19 de maio. Depois dessa data, os eleitores com pendências vão ter o título cancelado e ficarão sem o documento exigido em situações como a efetivação de matrícula em instituições de ensino e a emissão de passaporte. Para saber se está em dia com a Justiça Eleitoral, o interessado pode acessar o autoatendimento eleitoral no site tse.jus.br e escolher a opção de débito eleitoral ou conferir no aplicativo e-Título. Em caso de pendências, a regularização deve ser feita somente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. Esse processo pode ser feito também de modo presencial em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor do Estado. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. Os aluguéis subiram 0,24% em média neste mês em todo o país, segundo dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, a inflação no segmento chega a 8,5% nos últimos 12 meses. Em março deste ano, os aluguéis haviam sofrido uma queda de 0,34%, o que representava uma deflação de preços do setor. O repórter Giovanni Rodrigues chega agora com informações sobre uma operação de combate à criminalidade na região sul da capital. Muito boa tarde, Milena. No Brasil, olha, a Polícia Militar e Polícia Civil realizaram nesta terça-feira uma coletiva de imprensa para falar sobre a operação conjunta Latro Auri, que cumpriu diversos mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a crimes patrimoniais na região sul de Belo Horizonte. A investigação levou uma quadrilha organizada e especializada em furto de joia e principalmente ouro. Segundo o Major Campos, essa ação ocorreu nas áreas centrais de Belo Horizonte e também no aglomerado da Serra e contou com 78 militares, 20 viaturas, também o helicóptero Pegasus, cães da Polícia Militar. Entre as 5 pessoas presas estão pai e filho e eles têm de 18 a 40 anos. Um dos detidos é apontado por organizar baile funk na região do aglomerado da Serra. E o major ainda destacou que os bailes funk clandestinos eles estão proibidos na Grande Belo Horizonte. Já de acordo com o delegado da Polícia Civil, Marlon Pacheco, foram 2 mandados de prisão, 3 atuações em flagrante na data de hoje por crimes violentos. Com a investigação, teve a restrição de 500 mil veículos adquiridos pelos criminosos com recursos desses roubos. E foram recuperados ainda R$62 mil, pingentes, correntes e relógios avaliados em R$10 mil. É com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Giovanni. Quem volta ao Rede Notícia é o repórter Léo Apolinário com informações sobre o conclave. Ô Léo, explica pra gente como vai funcionar a eleição do novo Papa, porque sempre ficam muitas dúvidas e eu tenho certeza que você vai esclarecer tudo. Exatamente, Júnior. Já tem 12 anos, então muita gente nem lembra ou nem sabe como que é esse processo. O Vaticano já divulgou hoje algumas informações. Primeiro, o conclave, então, como eu disse da outra vez, ele vai ser no dia 7, 10 horas da manhã, horário de Roma, 5 da manhã, horário de Brasília. Começa com uma missa. Então, em seguida, às 16h30, horário de Roma, 11h30 da manhã, horário do Brasil, inicia o conclave. Uma outra informação que o Vaticano divulgou hoje foi sobre um juramento das pessoas que vão participar, porque não são apenas os cardeais que participam, né? O secretário terá um secretário do colégio cardinal, o mestre de celebrações litúrgicas pontifícias, membros religiosos do sacrifício pontificiano, religiosos de diferentes línguas, médicos e enfermeiras, e o pessoal encarregado de serviço de cantina, florista. Todas essas pessoas vão participar, elas vão passar por um juramento. Isso na segunda-feira, para que na quarta-feira inicie as votações.
Então, como é que vai ser? Durante os dias do conclave, os cardeais eleitores ficam fechados dentro do Vaticano, em uma área conhecida como zona de conclave. Eles também fazem um juramento e prometendo segredo absoluto sobre o processo. A votação acontece dentro da Capela Sistina e eles ficam entre a Casa Santa Marta e a Capela Sistina, desconectados do mundo. Esse, então, que é a famosa zona de conclave. Para ser eleito, um cardeal precisa receber 2/3 dos votos, que são secretos e queimados após a contagem. Esse conclave, então, vai ter mais ou menos 135 cardeais, serão necessários 90 votos. Ao todo, até 4 votações podem ser realizadas por dia, 2 pela manhã e 2 à tarde. Se depois do terceiro dia de conclave a igreja continuar sem papa, então é realizada uma pausa de 24 horas para orações. Outra pausa pode ser convocada após mais 7 dias, 7 votações sem nenhum eleito. Caso haja 34 votações sem consenso, os 2 mais votados na última rodada disputarão uma espécie de segundo turno. Ainda assim, será necessário atingir 2/3 dos votos. Você acompanha imagens ao vivo agora do Vaticano. Esse é o 4º dia da Novendiale, que são os 9 dias de luto pela morte do Papa. Quem está presidindo a celebração, você está vendo aí na tela, é o cardeal Mauro Gambetti. Ele é vigário-geral para o estado da cidade do Vaticano. E lembrando que nos últimos 2 conclaves foram apenas 2 dias para escolher o Papa. E dessa vez, quantos dias será? Vai ser o conclave mais global dos últimos anos? Agora a gente fica aqui acompanhando as notícias direto de Roma para saber quantos dias que vai ser e esperar o anúncio do novo Papa. Lembrando que logo após que essa pessoa foi escolhida, na hora lá na Capela Sistina, ela diz se aceita e já escolhe o nome dela, o nome de Papa, vamos dizer assim. Qual o nome que ela vai escolher para o seu pontificado. Logo em seguida ela é levada para uma sala onde ela é vestida com as vestes, com as túnicas, com a roupa do Papa e depois é apresentada na janela para a Praça de São Pedro, para todo o Vaticano, para que todos os católicos no mundo inteiro conheçam o cardeal e o nome que ele escolheu para ser o Papa. Assim a gente fica sabendo quem vai chefiar, quem vai comandar a Igreja Católica pelos próximos anos daqui para frente. Eu volto com vocês, são essas informações direto do Vaticano. Nós vimos imagens aí do 4º dia da Novendiale. Obrigada mais uma vez, Léo. E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para que os advogados do ex-presidente Fernando Collor apresentem atestados médicos que comprovem a necessidade de cumprimento da sentença de 8 anos e 10 meses de prisão em regime domiciliar. Um julgamento virtual na Suprema Corte confirmou por 6-4 a decisão de Alexandre de Moraes de mandar prender imediatamente o ex-presidente, a fim de cumprir a pena imposta em 2013 por envolvimento e corrupção por tráfico de influência na BR Distribuidora. As investigações apontam o recebimento de 20 milhões de reais em propinas. Collor está preso em Alagoas. A Justiça e o governo espanhóis vão investigar as causas do pior apagão energético da história ocorrido nesta segunda-feira na Península Ibérica. A queda de energia durou cerca de 19 horas na Espanha e causou transtornos nos sistemas de comunicação e transportes. A mesma situação foi verificada em Portugal, onde 6.300.000 consumidores da principal distribuidora do país ficaram sem luz. A princípio, um ataque cibernético foi desconsiderado, mas num pronunciamento oficial, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, admitiu que nenhuma hipótese está descartada neste momento. E uma última notícia, o Corpo de Bombeiros combateu hoje de manhã um princípio de incêndio num restaurante que fica na Alameda Oscar Niemeyer, no Vale do Sereno, em Nova Lima. Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 8 da manhã em uma fritadeira na cozinha do estabelecimento que ainda estava fechado ao público.
O incêndio gerou bastante fumaça e o prédio onde fica o restaurante foi esvaziado. Depois de conter as chamas, os bombeiros usaram um exaustor para ventilar o ambiente e evitar o aparecimento de novos focos. Ninguém ficou ferido e também não houve dano estrutural ao restaurante. Termina a primeira parte do Rede Notícia e agora você acompanha uma entrevista sobre o uso de câmeras nas fardas por parte dos policiais militares. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Até amanhã! Olá, boa tarde para você. Este é o Rede Notícia, entrevista exibido ao vivo pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, sendo elas a TV Horizonte, Rádios América e Cultura e pelos nossos canais digitais no YouTube. Ótima terça-feira para você, João Eduardo Santana. Oi, Juliana, boa tarde. Agora 12h32 para você também que nos acompanha neste início de tarde de terça-feira. A instalação de câmeras nas fardas de policiais militares de Minas Gerais voltou às pautas dos jornais nos últimos dias. Isso porque, no último dia 24 de abril, o juiz Ricardo Sávio de Oliveira, em decisão publicada pela primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte, indeferiu o pedido liminar do Ministério Público de Minas Gerais para que o Estado, no prazo de 30 dias, implementasse a utilização de câmeras operacionais em atividades de policiamento ostensivo, especialmente em unidades com maiores registros de interações com o uso da força. De acordo com informações do processo, foram adquiridas cerca de 1.600 câmeras e entregues à Polícia Militar. O magistrado avaliou que a quantidade de aparelhos se revelou muito aquém ao número de policiais que atuam no estado de Minas Gerais, de forma que não seria possível universalizar o uso das câmeras em toda a instituição. Esse caso segue tramitando pela Justiça. Fato é, né, Juliana, que esse assunto é muito polêmico, com opiniões muito diversas, o que gera, claro, muitas discussões. É o que a gente vai trazer para cá nessa terça-feira, trazendo os posicionamentos diferentes sobre essa questão. A gente começa ouvindo hoje o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues, do PL. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde, João Eduardo. Prazer estar aqui com vocês e um prazer poder trazer aqui um pouquinho da nossa experiência em relação ao assunto, que realmente é um assunto que deve ser levado com um devido esclarecimento ao conjunto da sociedade. Nosso agradecimento. Deputado, vamos falar do começo. Qual que é o posicionamento do senhor em relação à instalação das câmeras de segurança? Olha, eu estou aqui com o parecer do PL 2684-2021, de autoria de um colega deputado, que eu tenho muito respeito por ele, o doutor Jean Freire, do PT, que é médico. E muitas vezes eu, por exemplo, nunca me arrisquei a atuar em legislar na área da medicina, porque não conheço nada de medicina. Eu sou bacharel em comunicação, sou advogado, sou especialista em segurança pública, especialista em gestão e administração pública, mas eu não ousaria adentrar numa área que eu desconheço. Então, talvez, impulsionado por divulgações e por outros fatores, o deputado apresentou. O meu parecer é contrário,
mas contrário sob a ótica de quem vivenciou policiamento, de quem esteve na rua fardado durante quase 15 anos, inclusive dos quais 6 anos no comando de viatura Rotam. Se a população de Minas Gerais quer ver cada vez mais um enfraquecimento do combate ao crime, pendura uma câmera no peito do policial. Primeiro que a gente é contra no sentido do mérito da questão. Do ponto de vista da administração pública, então nós vamos ter que pendurar a câmera em deputados, vereadores, juízes, promotores, vamos ter que pendurar câmeras em determinados gabinetes de toda a administração pública, em hospitais. Por que não pendurar também câmeras no médico, na enfermeira, que muitas vezes comete falhas, comete erros gravíssimos? E naquela velha máxima, né? O erro médico, quem resolve é a terra. Então, quem resolve é a terra, ou seja, errou, vai para debaixo da terra. A gente não vê nenhum posicionamento, inclusive do próprio autor. Então, primeiro, não é com a desconfiança na ação policial que você vai avançar em segurança pública. Agora vamos adentrar no mérito. Nem o autor, e muito menos o autor da ação, o digníssimo promotor de justiça, ele nunca pendurou, ele nunca andou fardado na rua. Qualquer um de os senhores aqui e senhoras aqui presentes, quem está nos assistindo. Como que a polícia trabalha no dia a dia? Ela trabalha, João Eduardo, com informação. Juliana, ela trabalha com informação. Eu não estava no nível estratégico, eu não estava lá em cima, eu estava na rua. Eu vivenciei polícia de rua. Então não é nenhum outro deputado que vai poder me explicar isso melhor. Não é. Então, é muito bonito, nós vamos trazer mais transparência. Vamos para o mundo prático. Vocês querem que realmente a polícia encolha? Vocês querem que realmente a população não dê informações? Porque como é que funciona um policiamento comunitário? É a maior proximidade da polícia com o cidadão no dia a dia. Seja ele o camelô, seja ele o dono da padaria, o dono da banca de revista, o dono da lanchonete, seja ele de um pequeno comércio, de uma forma geral, de um taxista, de um mototáxi, de um motorista de aplicativo. A polícia depende das informações que as pessoas passam. Ou seja, as câmeras inibiriam essas informações. As câmeras, só de estar no peito do policial, ninguém passa informação. E às vezes é uma informação que para a pessoa que está passando ela acha que é simplória e para a polícia é algo extremamente valioso. Então, se a polícia quer que a ação policial cada vez mais seja retraída, diminuída, pendure uma câmera no peito policial. Porque as pessoas que estão de fora conversando e tratando esse assunto, e eu vejo tranquilamente, desconhecem completamente o dia a dia de polícia. O ser e fazer polícia é muito mais complexo que as pessoas imaginam. A polícia depende muito de informações. Polícia não tem computador, um nível de inteligência e de tecnologia que possa extrair informações. A polícia consegue pegar placas, a polícia consegue pegar imagens, mas a polícia não consegue informações valiosíssimas que às vezes é dita ao pé do ouvido do policial. Então, se você que é cidadão aqui em Minas Gerais, quer realmente que a polícia diminua, reduza muito a prevenção e o combate ao crime, pendure uma câmera no peito policial. Então, nosso parecer está aqui no projeto e o tema principal que eu trago é exatamente a minha experiência de vida. A minha experiência de vida foi traga aqui para dentro do parecer para demonstrar, não cometa esse erro. Quem mais sairá prejudicado é a população, não é o policial. Porque o policial é o seguinte, estou fazendo o meu serviço. Se o policial quiser, eu falo aqui, João Eduardo e Juliana Lima, se ele quiser apenas patrulhar o asfalto e fazer relações públicas, ele faz. Ele tira um turno de serviço dele só fazendo isso. Se ele quiser adentrar uma favela, a uma comunidade, na periferia, e buscar e desarmar o traficante, o assaltante, o homicida, ele precisa de informações. Ele necessita de informações. Falo com a experiência de quem trabalhou em milhares de ocorrências na minha vida, que a informação ao policial foi crucial
né? Alguns têm até o denominado X9. Tem esse que é o X9, mas tem os outros. Tem as pessoas da comunidade, tem as pessoas honradas, as mães, os pais de família, que não quer que o filho envolva com droga, que não fica no meio do tráfico, que são pessoas humildes. Porque você chega ali na favela, a favela tem 30 mil habitantes, quem atormenta a vida ali são 100. Não é 30 mil pessoas, não. São 100 pessoas que infernizam a vida da comunidade. Agora, as pessoas de bem precisam ter confiança. E a relação de confiança não é pendurando a câmera no peito. Muito bem, agora 12h40, a gente está conversando com o deputado Sargento Rodrigues sobre a questão desse projeto das câmeras nas fardas. Deputado, sem o uso dessas câmeras, quais seriam aí as formas do Estado acompanharem o trabalho dos agentes de forma a evitar os abusos? Qual seria uma forma? Bom, nós temos, acho que não existe nenhuma instituição com maior número de controle social. Eu senti isso na pele. Você tem Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, você tem Comissão de Direitos Humanos da OAB, você tem Promotoria de Direitos Humanos, você tem Ouvidoria de Polícia, você tem Corregedoria de Polícia e você tem um controle social que nós, no mundo acadêmico, chamamos de controle social informal, aquele que não é um aparato constituído de poder público, que são as pessoas que denunciam, que depõem e que falam o tempo todo. Existe algum órgão da administração pública que vocês queiram que declinar, que sofre o maior controle da sociedade? Não. Por outro lado, cada vez mais as forças policiais vêm melhorando os protocolos e vêm trazendo para a própria grade curricular acadêmica matérias de respeito a direitos humanos, de garantias fundamentais. Até porque, vamos ser muito franco, com uma posição que nós temos adotada hoje, com as posições adotadas hoje pelo STJ e pelo STF, que não pode deixar aqui de ser trazida à pauta, porque nós estamos falando de segurança pública, e é um bem extremamente valioso, cada vez mais a polícia está encolhendo. Eu vou trazer aqui uma decisão do STJ, assim, das piores, e eu falo isso como advogado e como policial, e como parlamentar. Olha, recentemente uma turma do STJ decidiu que o fuzil, eu não estou falando de um revólver 38, uma pistola 380, 9mm, que um fuzil apreendido com narcotraficantes no Rio de Janeiro não poderiam ser autuados por porte ilegal de arma, mas sim aquilo era um instrumento do trabalho dele no narcotráfico, na atividade dele de narcotraficantes. Vocês têm noção do que é esse impacto? Gente, hoje, quem são os maiores inimigos da própria segurança pública são as autoridades lá em Brasília com essas decisões, porque o porte ilegal de arma de um fuzil, a pena é maior do que do tráfico. O que eles fizeram? Então nós temos muito mais inimigos lá fora do próprio cidadão e principalmente essa parcela do judiciário lá em cima no STJ e no STF, que tem, recentemente agora o governo federal editou uma cartilha para que o usuário de drogas, como ele vai se safar da abordagem policial. O governo federal, através do Ministério da Justiça. Tem cabimento isso? Nós estamos falando de um poder público que tem o poder de prevenir. Infelizmente a gente está chegando aqui ao final, mas assim, ficou me passando pela cabeça. Não dá para a gente fazer um meio termo, por exemplo, que a gente sabe que principalmente vilas, favelas, periferias, né, que acabam onde realmente acontecem esses, entre aspas, né, vamos dizer assim, abusos policiais. A gente tem vários relatos na imprensa. A gente não poderia achar um meio termo, por exemplo, quando a ação policial foi específica nesses lugares, uma ação tática, né, diferente do que o senhor está dizendo, de um policiamento comunitário. Essas câmaras não poderiam ser obrigatórias? O senhor não enxerga essa possibilidade de a gente achar uma exceção? Bom, eu entendo o seguinte, vocês me perguntaram sobre controle. E eu trago aqui o desafio. E se vocês encontrarem um outro órgão da administração pública tão vigiado, tão fiscalizado igual a força policial, me fala que eu volto e peço desculpa publicamente. Vocês não vão encontrar. Então a polícia é o órgão da atividade pública mais fiscalizado. Segundo, você vai continuar cometendo o mesmo erro que eu aqui disse em relação às ações policiais. Terceiro, eu entrei soldado da PM em dezembro de 84. Onde que esse deputado morava? Rua Independência, na rua principal do bairro Cabana. Uma favela hoje que está sendo dominada por facções criminosas do Comando Vermelho.
intimidada. Eu pergunto, como que você entra com câmera para fazer qualquer ação nesse lugar em que o próprio Comando Vermelho está ali sendo instalado? Vou trazer aqui 2 fatos. Lá no bairro Taquaril, o cidadão foi morto agora recente, e vocês devem ter publicado, sim, com 14 tiros de fuzil. E agora no Morro das Pedras também, há poucos dias, toque de recolher. O crime vem avançando. Então, a imprensa e os demais órgãos envolvidos nessa matéria têm que tomar um cuidado danado para vocês não intimidar mais ainda. A polícia enxuga gelo o tempo todo. Nós temos a lei, a polícia vai lá e cumpre. O cidadão é preso 10, 20, 30, 40 vezes. Você fala, o que acontece, deputado? Olha aqui, nenhum dos senhores e das senhoras aqui presentes, todos vocês que forem vítimas de furto, fica achando, furto e estelionato, que vai ter alguém preso. Não, não terá. Todos vão para a rua. E quando comete um pouquinho mais grave, mete a tornozeleira e vai para a rua. Hoje o cidadão está intimidado e uma parcela do judiciário, ao interpretar a lei existente, só interpreta abrandando. Cuidado para vocês não cometerem um erro gravíssimo de encolher a polícia e depois é tarde. Depois é tarde porque o crime vai tomar conta e aí nós é que vamos ficar cada vez mais enclausurados. A polícia, esse negócio de negro, pobre da periferia, eu sou pobre, eu vim pobre da periferia. Eu morei 20 anos no bairro Cabana. Morei no Nova Gameleira, Nova Sintra, Cabana, Vila Oeste. Ali minha vida toda, grande parte da minha infância e juventude foi ali. A maioria dos policiais, a maioria absoluta, vem da periferia. Então, isso é isso é muito mais uma questão ideológica, uma disputa ideológica por trás dessa questão da polícia. A polícia vem da periferia, a polícia tem negros que veio da periferia e muito, né? O ex-comandante-geral da PM, o Coronel Rodrigo, negro. O chefe do Estado-Maior, Coronel Eduardo, negro. Vieram de onde? Da periferia. Então, isso é, na verdade, muito mais uma narrativa que a esquerda no país, bom, né? Não vou nem comentar aqui hoje da camisa, né? Não vou nem comentar da camisa para vocês entenderem que ponto está chegando a questão ideológica, partidária, influenciando cada vez mais nas nossas instituições. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, do PL, falando conosco sobre a questão das instalações das câmeras de segurança. Obrigado pela presença conosco, viu, deputado? Eu quero agradecer muito a oportunidade, parabéns pelo tema e parabéns ao juiz que tomou uma decisão acertada. O juiz tomou uma decisão muito equilibrada. A gente vai para o intervalo e volta já. Voltamos com Rede Notícia Entrevista desta terça-feira, falando sobre a instalação de câmeras em fardas de policiais militares. Nós ouvimos no último bloco o Sargento Rodrigues, do PL, e agora vamos falar com o professor especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Flávio Sapori, você nos escuta? Boa tarde. Escuto muito bem, prazer falar com vocês. Juliana, João Eduardo, não é isso? Esse mesmo. Prazer com isso. É um prazer falar com todos que nos assistem. Alegria é nossa, professor. Olha, o senhor está lançando um livro na área de segurança pública, é professor da Polícia Militar, de várias faculdades aqui de Belo Horizonte, inclusive da PUC Minas, e o senhor é favorável ao uso das câmeras na farda dos policiais. Por quê? Uma razão muito simples. Nós precisamos, de alguma maneira, controlar o abuso de poder, nós precisamos controlar e diminuir a letalidade policial no Brasil de maneira muito imediata. Eu estou muito preocupado com a situação hoje de mortes em confrontos com a polícia no Brasil. Em Minas Gerais também está crescendo muito. Já são mais de 6.500 pessoas que estão morrendo, supostos criminosos que estão morrendo em ações policiais no Brasil. Em Minas Gerais, esse crescimento ano passado foi muito grande, 2025 continua crescendo. Não há como. A polícia é uma instituição que tem que ficar sempre sendo monitorada, vigiada. A polícia tem que ser a principal organização pública a ser monitorada porque ela tem o poder do uso da força. Ela pode matar. Ela tem legitimidade para matar. O problema é que está matando muito, de uma forma descontrolada, e me preocupa muito. Achar que você vai combater o crime organizado
enfrentando e matando jovens do tráfico de drogas. Isso é um erro grotesco que o Rio de Janeiro já mostrou que não funciona. Ô, professor, nós ouvimos no outro bloco o deputado Sargento Rodrigues do PL, esteve conosco aqui no estúdio, e ele defendeu o seguinte, que se o governo, né, o governo de Minas, a gente está falando aqui, realmente resolver instalar as câmeras nos policiais, né, as câmeras de vigilância, o que a gente vai perceber daqui para frente é um encolhimento da polícia. Ele defendeu o argumento dele dizendo o seguinte, que principalmente em periferias, onde a polícia precisa entrar, lugares que estão sendo dominados aí pelos comandos, né, Comando Vermelho, enfim. As pessoas fazem uso, muitas vezes, do policial ali no dia a dia para poder dar alguma informação. E, segundo ele, caso a questão das câmeras seja implantada, a gente vai ver o encolhimento dessa polícia, que vai deixar de ter informações privilegiadas dessa comunidade e, consequentemente, deixar de atuar mais taticamente em situações, por exemplo, que eles possam ser processados. Como é que o senhor avalia essa reflexão do deputado? Não, esse argumento não tem nenhum fundamento. O uso de câmeras no dia a dia não significa que o policial vai ficar usando a câmera quando ele estiver fazendo o banheiro, fazer alimentação, quando ele estiver conversando com o informante, né, ele poderá, de alguma maneira, desligar a câmera. Isso tem como estabelecer protocolos para usar a câmera, Juliana. Isso é um argumento falacioso. Eu sugeriria ao deputado Sargento Rodrigues que conhecesse a experiência do Rio Grande do Sul, para a gente dizer que nós não estamos fazendo aqui teoria e academicismo, para ele ver uma experiência prática de um governo estadual hoje no Brasil que mais reduz a violência hoje no Brasil, Juliana e Eduardo. O estado do Brasil que mais reduziu homicídios, que mais está reduzindo assaltos, furtos, que está enfrentando o crime organizado hoje é o estado do Rio Grande do Sul. E a Brigada Militar já há 2 anos faz uso das câmeras nas fardas. Vai ver lá no Rio Grande do Sul se a violência aumentou. Vai ver lá no Rio Grande do Sul se a polícia encolheu seu trabalho. Vai ver lá no Rio Grande do Sul se a situação da violência, né, se a atuação da polícia ficou mais ineficiente. Então, com devido perdão e respeito do deputado Sargento Rodrigues, menos fala, menos retórica corporativista, e o governo de Minas Gerais, o governador Zema, precisa assumir um compromisso com a sociedade mineira. O governador Zema precisa sair de cima do muro e efetivamente dizer: vamos ou não usar as câmeras nas fardas da Polícia Militar de Minas Gerais, porque isso é uma questão básica hoje da segurança pública no Brasil. Ô, Sapori, agora 12h55. A gente pode dizer que o futuro da segurança pública no país passa pela colocação de câmeras? Não, o futuro da segurança pública passa por muitas coisas. É óbvio, ninguém aqui vai achar e defender, não é o meu caso, que colocar câmeras nas fardas dos policiais você vai reduzir violência, não é nada disso. As câmeras, elas têm uma utilidade no controle do abuso do poder. As câmeras têm uma utilidade até no treinamento da polícia em situações de confronto específico. As câmeras vão proteger o bom policial. O mundo todo está usando câmeras, né? As polícias, principais polícias do mundo, estão fazendo uso dessa tecnologia. Então, esse argumento do deputado Sargento Rodrigues é falacioso, né? É meramente corporativista, no mau sentido do termo. Agora, a segurança pública precisa valorizar a polícia. A polícia tem que ter capacidade de atuação operacional, a polícia tem que ter respaldo do judiciário, precisamos investir no sistema prisional. Não adianta nada a polícia aumentar sua capacidade de prisão em flagrantes se a gente continuar com o sistema prisional superlotado. Aí a polícia prende e a justiça solta, porque não tem vaga no sistema prisional. Percebe? Então nós temos que fazer muitas coisas, nós precisamos adotar vários procedimentos e voltamos a falar, quem diria, em integração das forças de segurança. Quem diria, hein, Juliana e João Eduardo? Eu, quando fui secretário de Estado há 20 anos atrás, a gente falava em integração, Juliana. Saiu de moda e continua dependendo de, sem integração, nós não vamos enfrentar o crime organizado. Nós ouvimos aqui com muita alegria o especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Professor, o senhor sabe que sempre
É um prazer escutá-lo aqui, a gente gosta muito das suas reflexões. Espero que em breve a gente volte a falar. Muito obrigada mesmo por essa participação aqui no Rede Entrevista. Obrigado, Juliana, João Eduardo. E fica o convite para o deputado Sargento Rodrigues visitar o Rio Grande do Sul, para ele ver na prática que as coisas funcionam. Tá? Grande abraço a todos que nos assistiram. Obrigado, Sapori. Obrigado também ao Sargento Rodrigues que esteve conosco. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto nos próximos programas. Fique atento, viu? A você que nos acompanhou até agora pelo rádio, pela TV, você vai acompanhar na Rádio América o programa Vaticano e na TV Horizonte é a hora de Bola na Rede com Júnior Brasil. Ô, Juliana, muito obrigado, viu? João, muito obrigada mais uma vez. Pedir para as pessoas também acompanharem as nossas redes sociais lá no TV Horizonte Oficial, no Rádio América Oficial no Instagram. Até amanhã. Até amanhã. Deus nos guarde nessa terça-feira. Tá chegando o feriado, hein?